Salve o almoço, salve a amizade, salve a capoeira, salve os nossos amigos, salve as pessoas que acompanham o nosso trabalho aí. Salve meu irmão de capoeira, Mestre Padinha aí, produtor cultural. Obrigado da gente estar aí nessa parceria aí. Hoje a gente vai aqui fazer um bate-papo sobre políticas públicas para a cultura, né? E a gente vai abordar alguns temas, até mesmo para a gente ir contando um pouco da nossa história, como que tudo começou e como que tudo pode ir, mas como que tudo pode ir, até onde a gente pode ir. Então, obrigado Padinha de você estar vindo aí no nosso Casuar, vindo aqui, né, nesse espaço do nosso microsistema sustentável do Saci, um espaço que a gente viu degradar e a gente está revitalizando, e em cima dessa revitalização a gente trabalhando, né, com segurança socioemocional, segurança financeira e segurança alimentar, que uma segurança está alinhada à outra. Então, quero que você se apresente aí, fala para o pessoal aí quem é você aí, pra gente continuar esse nosso bate-papo. É isso mesmo. Gratidão aí, Denis, Piolho, Cidade de Itupeva, né, a ONG Saci, por esse convite. Para mim é sempre a satisfação, né? Falar sobre política pública, campo da cultura, é minha área de estudo, é minha área de pesquisa, a minha área de atuação também, profissional, né? Não a principal é a capoeira, né? É a fonte da onde saem todas as outras questões, né? Sempre digo em primeiro lugar que eu sou capoeirista e depois de ser capoeirista sou pesquisador, sou produtor cultural, sou um gestor dessas políticas públicas para a cultura, né? E quando me vem esse convite, parte do Denis, a vir aqui em Itupeva, poder estar falando sobre a relação que há dessa invisibilidade, né? O que é essa invisibilidade na cultura, né? E como está relacionada a questão da formalidade, né? À medida que se eu estou invisível, eu também estou informal. Então a gente vai trocar essa ideia aqui hoje, né? Agradecendo também o apoio que há, né, por uma política pública de cultura, que foi a Lei Aldir Blanc, aqui mediado pela Secretaria de Cultura da cidade de Itupeva, né? E essas questões aí que vão fazendo dar direcionamento e norte a toda essa nossa conversa dessa live de hoje aqui. Legal, legal. Ô Padinha, fala pra gente então, a hora que você fala de Lei Aldir Blanc, então a gente já vamos começar puxando esse fio aí. Quando se fala de lei, para eu ter acesso à lei, eu preciso existir, né? E como que eu existo nesse campo que a gente tá aí transitando dentro da cultura? E o que é eu existir? Vamos lá. Primeiro, existir quanto cidadão ativo dentro do campo da cultura, pelo seu CPF, vamos assim a grosso modo dizer. Eu preciso ter ações consolidadas, ações encaminhadas, mas que sejam reconhecidas, que sejam lidas, que possam ser vistas pelas instituições, seja pelo Estado, o primeiro setor, seja para as empresas, né, de fins lucrativos, que é o segundo setor, ou seja, as empresas do terceiro setor, para que eu possa aparecer para essas empresas, para que eu possa existir essas empresas, é necessário que eu tenha a minha ação cultural efetiva, tá? E uma regularidade dentro dessa minha ação cultural, uma regularidade de ações em continuidade, não ações fragmentadas, que eu faço uma ação no começo do ano e faço outra no final do ano. Determinados casos bem específicos, sim, mas numa regra geral, o reconhecimento se dá por essas instituições à medida que eu tenho ações de continuidade. E se eu tenho ações de continuidade para que eu possa... E vem cá, quando você fala de eu existir enquanto cidadão, mas quando eu pego e exerço um papel de agente cultural, seja de uma linguagem da cultura popular brasileira ou de matriz africana, que é até uma questão que eu quero abordar mais para frente no nosso bate-papo, eu tenho um passo a passo para isso acontecer.
E não basta só eu ir lá, eu fazer meu CPF, eu fazer meu CNPJ, eu tenho é como se fosse a construção de uma casa. Como que eu construo essa casa e qual que é a etapa certa de iniciar cada processo? A gente tem vários processos. O processo inicial é sempre o mais alto. A definição do qual objeto, fim que eu quero realizar. Qual é a cultura da qual eu quero desenvolver naquele determinado nicho, segmento, território. Eu tendo essa definição do que realmente eu quero fazer e desenvolver, esse é o primeiro passo, né? Tendo esse primeiro passo dado, é a formação de coletivo, de equipe, né? De uma estrutura no qual você possa consolidar as ações das quais você vai realizar naquele ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Mas como assim, Padilha? Como é que eu vou pensar daqui a 10 anos? Né? Planejamento. Planejamento é a base dessa estrutura. Eu tendo essa base, esse alicerce, o planejamento, eu consigo nortear as ações das quais eu vou realizar ao longo de um período, ao longo de um tempo. E caso haja um desvio dessas ações, né? Ou seja, planejei algo do qual no meio do caminho deu ruim, né? Eu tenho um plano, então eu vou saber analisar naquele momento que deu ruim qual a estratégia que eu posso utilizar para que o plano ele siga, haja apenas um desvio, né, do percurso, mas que ele volte a retomar essa estrada e seguir em frente. Mas quando você fala de plano, você falou aí de fazer um plano, né, para um certo tempo. E quando a gente fala desse plano, se for para a gente pegar e alinhar isso com políticas públicas, o que se fazer para geralmente esse plano que você faz, esse planejamento que você faz através de um coletivo? Que a partir do momento que você faz um plano, você fala para mim que esse planejamento ele tem que ser de um coletivo, certo? E aí quando você faz esse plano desse coletivo, o que se fazer para esse planejamento ele não se perder? O diálogo intrínseco com as instituições, principalmente o primeiro setor, né? É aí quando a gente chega no lance da política pública, que é algo muito reincidente por muitos fazedores de cultura, né? Eu não consigo acessar o recurso, não consigo acionar, não consigo falar com o governo, não consigo falar com as secretarias, não consigo falar com as instituições, né? A regularização, essa invisibilidade, ela se dá pela informalidade, né? Eu posso estar passando 1 década, 2 décadas, 3 décadas fazendo minha ação de forma fantástica. E há vários casos. Vários casos em vários territórios no Brasil todo, né? De diversas situações de ações culturais de excelência, né? Mas elas estão na informalidade. E essa informalidade, ela cria um muro, ela cria um bloqueio para que você consiga fazer um diálogo maior com o Estado. E quando eu falo Estado, são os municípios, Estados e União. E o Distrito Federal, que é um caso à parte. Mas para que eu possa dialogar com esse Estado, é necessário que esteja formalizado, né? Porque pela formalidade o Estado vai te reconhecer dentro do fator constitucional, que a gente vai encontrar lá no artigo 215, 216 da Constituição, na garantia do exercício da cultura, por esses fazedores de cultura. Mas para que o Estado possa garantir esse acesso constitucional, né, que a lei ela possa ser prevalecida, é necessário que esteja formalizado. Na informalidade, a gente não consegue dialogar com as instituições, aí na ponta final nós vamos encontrar essas situações, né? Eu não consigo acessar os recursos, é tudo muito difícil, é tudo muito burocrático. E nesse caminhar, né, para entender toda essa burocracia, para poder desvencilhar todas essas relações burocráticas que realmente são existentes, só há um caminho pela educação. A formação de artistas, produtores, enfim, fazedores de cultura, para ter um entendimento muito mais amplo do que aquela arte que eu faço, que é da cultura popular, do teatro, do circo, da música, né? É um diálogo muito maior, né?
Que daí a gente vai passar por modelos de gestão cultural, de empreendedorismo cultural e da economia criativa, que é a ponta esplendorosa dentro do setor mais da cultura popular, da ação coletiva comunitária. E a economia criativa é a grande chave nesse momento aí para a gente poder avançar. Legal. Quando você está falando de economia criativa, aí fazendo esse paralelo de economia criativa com Aldir Blanc, né? Aldir Blanc, ela veio num momento muito oportuno para a gente, que também trabalha com cultura, e ao mesmo tempo foi um momento de desespero, assim, porque a gente viu muitos irmãos da gente não podendo acessar, pela essa questão da invisibilidade, né, pela essa questão da falta de planejamento. Isso fez a gente começar a se aglutinar, chamar os outros que não tiveram acesso para poder ter acesso com a gente. E como que a gente vai poder, né, aglutinar mais essas pessoas para a gente fazer realmente, verdadeiramente aquilo que a gente acredita, né? De chegar todo mundo junto, né? Partindo desse princípio e desse princípio que a gente precisa, né, ter esse planejamento, ter esse alinhamento com o primeiro setor para a gente poder fazer valer o nosso direito, né, como cidadãos, como fazedores de cultura. Você pegou e citou pra gente que é necessário produzir, né, esses fazedores de cultura, quando você fala de educação, e eu acho fantástico isso aí, que seria muito interessante. Como que a gente vai fazer esses fazedores de cultura para vir agregar junto disso que a gente, desse novo sistema de fazer cultura? Como que a gente vai, como que você vê isso na educação? Como que a educação vai produzir isso? Através de quê? Então a gente tem um processo que vem anterior já, a décadas já anteriores da Aldir Blanc. A Aldir Blanc, ela vem um momento para dar essa sacudida por conta de toda a crise que a gente vive, dada aí a pandemia que estamos ainda vivendo, né, do Covid-19, mas nós temos alguns mecanismos já estabelecidos desde a união dos municípios, que são os planos culturais. A gente tem o Plano Nacional de Cultura, a gente tem um Plano Estadual de Cultura, e nós temos os planos municipais de cultura que norteiam, né, aquele território, aqueles fazedores de cultura, sobre o planejamento, sobre os recursos, sobre a distribuição desses recursos. Então a sociedade civil organizada, essa sociedade civil da qual fala a sociedade civil cultural, de forma organizada, consegue fazer um diálogo maior com o governo, com o Estado, para que haja o cumprimento dessa política pública, que é são os planos de cultura, plano nacional, plano estadual e o plano municipal. Dessa forma, tendo entendimento sobre o orçamento que o município tem, o Estado ou a União, que está ali para aquele ano fiscal ser utilizado, e quais são os planos institucionais destinados à realização de atividades culturais, eu crio um diálogo já mais próximo ao Estado para poder ver se aquela ação que eu estou realizando, ela está dialogando com aquilo que está sendo proposto pelo Estado. Caso não haja essa relação, esse diálogo, eu vou propor para que seja desenvolvido mecanismos que eu tenha um diálogo maior com o Estado. Ou seja, né, eu faço uma ação comunitária do jongo, que é muito comum aqui no interior de São Paulo, em Guará, em Atibaia, Campinas, né, também. Dito Ribeiro. Essas comunidades do jongo, por exemplo, se elas não estão dentro dos planos municipais ou do plano estadual aqui de São Paulo, né, qual o diálogo que eu vou fazer com o governo, né, com o Estado, para que haja a inclusão? Eu vou demonstrar que é uma comunidade do qual ela tem um plano anual, né, de realização das suas atividades, né? Se não está formalizada, passa a se formalizar para poder ter um diálogo mais próximo do Estado, e dessa forma vou requerer que haja recursos para aquelas ações
das quais eu realizo. Dentro dos planejamentos, né, do município e do estado, por exemplo, eu vou verificar ali se está citado a linguagem do jongo. Eu vou ver ali se está citado, né, a linguagem cultural da capoeira. E se não há, eu vou para o diálogo para que seja incluído dentro desse plano, para que seja incluído dentro do orçamento do município, do estado, da União, essas linguagens culturais. E de que forma que eu faço esse diálogo, né? É a sociedade civil organizada, dialogando com as instâncias governamentais, né, do estado, né? Governo é quem está naquele momento, o estado é o estado permanente. Então, dentro do município, eu vou à Câmara dos Vereadores, conversar com os vereadores e pedir a inclusão e que seja votado um orçamento para aquela determinada linguagem. Mas isso precisa ter no plano municipal de cultura, no caso, por exemplo. Caso não tenha, aí não tenha. Fazer o diálogo para que haja inclusão. Mas esse diálogo tem que ser no Conselho de Cultura ou com o Poder Legislativo que faz a lei? Então, o Conselho de Cultura é a representação da sociedade civil, né, que vai dialogar com os legisladores, que são os vereadores, os deputados. Certo. Então, né? pelo script, tem que ser o Conselho de Cultura dialogar com o Poder Legislativo para poder fazer, por exemplo, uma lei que inclua determinado segmento, determinada linguagem da cultura para... Exatamente. Porque só por essa via, primeiro a gente precisa ter a garantia em lei, para que essa garantia em lei, ela se torne viável, os recursos sejam destinados e haja viabilidade da realização dessas ações. Senão a gente vai passar mais algumas décadas se perguntando, pô, não tem recurso para determinada linguagem, aqui não acontece nada, para fulano tem, ciclano tem, e pra gente nada tem. Olha só, exatamente isso aí que o Padinha tá falando, que a gente vai abordar. Pessoal, fica atento para a próxima parte desse nosso bate-papo incrível aí, porque é agora que a gente vai abordar exatamente isso aí que o Padinha tá falando. Lembrando que o quê? Nós estamos aqui respeitando o distanciamento, estamos nós dois vacinados, a primeira dose. Malungo? A primeira dose. Você pergunta. Tá? E daqui a pouco a gente vai voltar aí, valeu? Opa, valeu, tamo aí de volta aí. Agradecer aqui os nossos parceiros aqui, Academia Aliança, Órbita Produção e Gestão Cultural aí, do meu parceiro Padinha aí, ó. Beleza? Nossos parceiros aí, Restaurante Vitória, Restaurante Maria Limão, Restaurante Bom da Picanha, Mercado Quilum, Mercado União. E para esse movimento aqui que nós estamos fazendo parceria aí com o acesso da Lei Aldir Blanc, a Prefeitura Municipal de Itupeva, através da Secretaria de Agricultura e Turismo. A gente está abordando esses assuntos aqui de políticas públicas para a cultura popular brasileira com o contramestre Padinha e produtor cultural aqui. A gente vai voltar aqui a falar, né, de um assunto que até norteou a gente, quando a gente teve o acesso ao Aldir Blanc, nós, né, tivemos aí uns relatos de alguns irmãos de cultura que não tiveram esse acesso, né? E aí a gente se deparou exatamente com aquele assunto que a gente finalizou essa primeira parte, onde, pô, eu não tive acesso, pô, mas é muito difícil, caramba, eu não, pô, tá me faltando tal coisa. E, pô, a Lei Aldir Blanc, ela foi feita assim de uma maneira muito de fácil acesso, né? Tava fácil para acessar, não tava difícil. Mas aí o que acontece, nós temos alguns irmãos que tiveram algumas dificuldades, que tiveram, né, algumas intempéries nesse caminho. E aí, Padinha, que hoje você tá assim por baixo, você tá escrevendo quantos projetos? 18 projetos. 18 projetos. Como que fica a sua cabeça fazendo 18 projetos e tendo que... Porque assim, você parte para escrever um projeto. Para você começar a escrever um projeto, se você vai escrever um projeto para uma associação, por exemplo, para o Saci, você parte de um pressuposto que o Saci já vai estar alicerçado em algumas coisas.
Sim. Certo? Quais são essas coisas que às vezes as pessoas têm dificuldade para ter acesso, para chegar e pegar, que você observa e que você pode dar uma dica pra galera e falar, meu, se liga nisso aqui. Por quê? Eu tô te falando isso até sem querer te cortar. Eu vi muitas pessoas que fazem parte das manifestações de matriz africana não tendo acesso. Os terreiros. E aí aquilo doeu. Como a gente vai amenizar essa dor? Como que a gente pode dar aí uma luz para essa galera nessa parada aí? Há décadas eu já tenho dito que há uma extrema importância o registro, né? Há diversas ações, é só a gente parar para pensar de quantas ações nós já realizamos que não tem um cartaz, não tem uma publicação, não tem um material, não tem uma foto, não tem um vídeo, não tem nada. Só tem a memória daquele momento que foi muito legal, foi muito bacana, mas só ficou a memória, não tem um registro. Esse é um ponto de partida, né? Para que a gente possa contar essas histórias, para que a gente possa certificar essas histórias para o acesso das políticas públicas de cultura. Há de haver o registro, né? Então é uma preocupação. Toda ação que a gente vai realizar, ela é registrada hoje pela órbita. Toda ação, seja um momento como esse, de um bate-papo, de uma live, um grande show, todo momento, todas as ações, elas são registradas. Porque por meio dessas ações, a gente vai tangibilizar um portfólio. Por meio dessas ações, nós vamos conseguir fazer uma clipagem. O que é a clipagem? A divulgação, junto aos canais de comunicação, né? E a gente sofre, né, dentro do campo da cultura, algo que é muito itinerante, persistente, infelizmente, ao longo dos tempos, né? A compreensão, né, profunda do quanto há necessidade de regularizar essas nossas ações, senão elas se perdem no tempo, elas se perdem na oralidade. As linguagens de matriz africana, ela tem uma transmissão de geração por geração pela oralidade, mas dentro da sua comunidade. Quando a gente dialoga com as instituições, nós temos que ter isso formalizado para poder dialogar com outros campos que não é apenas aquela minha comunidade, não é apenas aquele nicho. Quando a gente vai tratar agora, por exemplo, da Aldir Blanc, que foi um edital de emergencial para ajudar de fato os fazedores de cultura, mas não é uma lei de permanência que vai, daqui 10 anos a gente vai ter a Aldir Blanc para estar ajudando a galera. Pelo menos assim eu espero que não seja. Por que eu espero? Pô, mas tanta gente foi beneficiada, você espera que não seja dessa forma, Padilha? Porque o benefício, auxílio emergencial, ele é paliativo, ele não vai fazer com que você se desenvolva, é apenas para que nesse momento de crise você possa continuar a realizar suas ações culturais. Né? Um suspiro. É apenas aquela, né, de dar aquela carga naquela bateria para você poder chegar em casa. Mas depois que você chegou em casa, tem que fazer a lição. Tem que fazer a lição, ou seja, essa lição, desenvolver ações culturais das quais faz parte do seu nicho de atuação, de forma organizada e estruturada, para que você possa alavancar suas ações culturais e elas sejam percebidas por sua comunidade de uma melhor forma, elas sejam percebidas por outras comunidades, que elas sejam percebidas pelas instituições, e aí você cresce. A economia, o campo da economia, ela trata muito uma questão relativa de que na crise é o momento que você mais cresce. Pô, mas tá todo mundo quebrado, essa crise, um monte de gente desistiu de fazer cultura, como assim você cresce, né? Aí eu venho numa outra frase que eu vivo repetindo, né, continuamente, que é do Peter Drucker, um pensador da administração, né? Quem olhar só para ameaça não vai chegar à oportunidade. Então, no meio de toda essa ameaça, no meio de toda essa crise, existem oportunidades. Só que essas oportunidades também desprendem do que a gente tem que se inovar, a gente tem que se renovar, a gente tem que se jogar mesmo para que a gente possa acessar
essas novas oportunidades, essas novas formas de se fazer, essa nova forma de dialogar artisticamente com as pessoas. Não podemos fazer o show presencial, né? Mas a gente pode estar transmitindo uma live de forma virtual. Não podemos fazer a palestra aqui cheia de gente, tá tocando essa ideia, mas a gente consegue dialogar de modo virtual também com as pessoas. E fica registrado, né? Fica registrado. Mas uma coisa é certa, o presencial jamais será substituído. Essa é uma forma paliativa. Talvez que ela se torne num formato, como a gente tem falado nesse momento, formato híbrido, mesmo que esteja acontecendo presencialmente, esteja também no formato online, mas o presencial ele é insubstituível, porque a cultura ela tem um papel eixo e principal que é de aglomerar pessoas, né? E essa aglomeração de pessoas ela se dá várias perspectivas que desencadeiam desse momento de aglomeração. É a troca, quando eu subo no palco para tocar, né? Ou eu vou fazer a minha roda de capoeira, ou vou fazer a minha roda de jongo, eu olho para as pessoas e sinto as pessoas. Dentro das linguagens de matriz africana, a gente vai sentir essa energia circular, essa cosmologia, né, circular da troca de saberes, da troca de emoções. Isso é insubstituível. Mas ela pode ser transmitida também para aquele cara que está lá na Europa, na Ásia, nas Américas, aqui eles possam estar também acessando esse tipo de cultura que é realizada em determinado território. O papel da política pública é esse, criar acesso, dar o suporte, acesso à cultura para que ela aconteça. E essa política pública, quando a gente está falando de tudo isso, para essa política pública acontecer precisa ter lei, correto? Lei. A lei, para acontecer, ela precisa partir de um conselho de cultura, por exemplo, se a gente está falando de formalidade, para chegar numa casa legislativa para pegar e fazer uma lei. Sozinho eu não consigo pegar e fazer uma política pública, correto? Não consigo. Cultura é coletiva, ela não é individual. No momento que eu desenvolvo os fóruns de cultura, crio dentro dos territórios conselhos de cultura, eu tenho um diálogo muito mais amplo, um diálogo muito mais expresso sobre as questões daquele território e sobre quais são as necessidades das mais diversas culturas delas acontecerem naquele território, que parte de várias falas, parte de vários olhares, parte de várias demandas das quais elas estão consolidadas naquele território. Isso vai se dar por meio do diálogo. Por isso a importância dos conselhos de cultura, dos fóruns. Fóruns eu vou tratar de linguagens específicas. A galera do hip hop vai lá se juntar, a galera da capoeira vai se juntar, a galera do reggae vai se juntar, a galera do jongo vai se juntar, a galera do tambor de mina vai se juntar e eles vão formar os seus fóruns. Desses fóruns saem os representantes e formam os conselhos de cultura, que representa cada linguagem ali estabelecida naquele território. Você, quando você fala que a gente tem que pegar, de um modo geral, fazer esses fóruns para fazer esses conselhos, a gente sabe que dentro da cultura, se a gente vamos pegar aqui a capoeira, por exemplo, para depois a gente fazer esse paralelo com os terreiros. A capoeira, o capoeirista ele já é pela a sua ancestralidade ele já é um guerreiro, que ele já teve que guerrear, ele vem de uma arte que surgiu da ânsia da liberdade, então ele veio da guerra, certo? Ele veio da guerra. Como que a gente consegue conter o nosso ego? Quando eu falo nosso, que todos nós temos o nosso ego, quando a gente parte de um princípio para a gente construir conselhos, construir ideias, perspectivas, como que a gente consegue segurar esse nosso ego, ou essa nossa ânsia de querer fazer, né, uma atitude narcisista, onde eu quero para mim, mas eu não estou vendo o outro, essa empatia? Como que a gente desenvolve isso desde lá de trás e agora, mais agora, nesse momento? Como que você enxerga isso aí na sua visão? Eu vou partir do seguinte princípio: não existe nenhum grupo de capoeira, não existe nenhuma escola de capoeira que seja maior do que a capoeira.
Então, quando a gente olhar para a capoeira, né, para a linguagem da capoeira, a cultura da capoeira, né, como um todo, como um eixo maior do que qualquer questão que seja mais individual ou de determinados coletivos, grupos, escolas e assim singulares, as classificações são dadas dentro do campo da capoeira. Enxergar a capoeira como um todo, a gente já dá um grande passo para essa questão. Então, olhando para a capoeira e formando esse diálogo social, coletivo, o que é melhor para a capoeira, não para mim, ou para minha escola, ou para o meu grupo, a gente começa a consolidar práticas culturais das quais vai melhorar todo o sistema da capoeira naquele território. E à medida que o sistema cresce, né, coletivamente, todos ganham, todos ganham. Eu posso ser o maior e melhor grupo da minha cidade, mas eu sou sozinho. Não existe só eu dentro da minha cidade, dentro do meu território. Ah, mas eu sou soberano aos outros grupos, aos outros coletivos da minha cidade. Sim. Mas perante ao universo da capoeira, será que você se fortalece mais no coletivo ou individualmente? Porque mesmo o seu grupo, ele é um agente individual dentro do coletivo deste universo. Então, quando há esse diálogo, ele se torna muito mais amplo. E quando a gente fala sobre a questão não religiosa, mas é a questão cultural que há nas religiões de matriz africana, né, a gente vai olhar também as questões, quais são esses diálogos culturais que essas religiões de matriz africana, né, esses fazedores de cultura de matriz africana, dentro da questão religiosa, tem feito junto à sociedade, né? Até para que a gente possa separar a religião da cultura, né? Então a gente vai encontrar, por exemplo, né, o continente africano, ao contrário do que muitas pessoas pensam aqui no Brasil, né, grande parte nos seus 56 países, né, é uma comunidade islâmica, muslim. Vai usar uma bata dessa, por exemplo, como eu estou usando, de gola muslim, fechada, né? Então, quando começa a compreender essa sociedade, né? A relação que tem a religião com o meu vestimento, com a minha culinária, com o meu modo de ser, com o meu modo de viver, com o meu modo social, com o meu modo econômico, com o meu modo político, aí eu consigo desenvolver melhores estratégias de ações culturais, do qual vai dialogar com todo. Eu não vou estar olhando para essa relação individual, né, dentro do meu mundinho. É um olhar muito mais amplo. Isso aí quando você pega e fala, lá atrás você citou da educação, que a educação tem um papel fundamental nisso aí que você acabou até de falar aí, né? Quão amplo é, né, a questão da cultura, né, sem se relacionar com a religião. Tudo isso tem que ser colocado na escola. E essas políticas públicas para isso entrar dentro da escola, como que a gente consegue? Já temos, né? Há o mau exercício dela. A 10 mil, a 11 mil, e como, né, já temos. E como se fiscaliza para isso acontecer? Já temos. Sociedade civil organizada, para poder cobrar o Estado o cumprimento da lei. Já temos a 10 mil, já temos a 11 mil. E nisso tudo tá relacionado aí também o ensino laico, então, né? Sim, sim. À medida que eu consigo dialogar, Paulo Freire dizia, né? Tudo passa pela educação. Então a educação, ela é transformadora. Ela forma cidadãos para o mundo, né? Essa passagem pela educação, né? A cultura tem um papel importante, né, no desenvolvimento educacional. Há relações na contemporaneidade hoje que a educação, o sistema, a estrutura de educação não dá conta, que a cultura tem dado conta. Muito. Por exemplo, a literatura. Então, a cultura pode ajudar a educação, né? Sim. A literatura. A gente tem um cenário hoje no estado de São Paulo, hoje no Brasil, né, da literatura periférica crescer de uma enorme
grandeza, né? Sendo até redundante, mas é uma enorme grandeza mesmo desses cenários da literatura periférica, fazendo com que esses jovens acessem a literatura tradicional, a capoeira. Né? Por meio da capoeira, eu desenvolvo um entendimento geográfico, histórico, cultural de toda a sociedade brasileira, fazendo leitura simplesmente das letras e composições das músicas de capoeira. Né? Sem falar sobre diversas outras questões que hoje nós temos de produção científico-acadêmica e do campo mesmo do território da capoeira, dessa gira, né, desse xirê, dessa cosmologia, dessa roda da capoeira, que faz esse diálogo intrínseco, que é tudo que acontece nessa circularidade é um reflexo do que há na sociedade, no nosso dia a dia. Se as pessoas estão nervosas na roda de capoeira, é um reflexo da semana que ela teve, né, do seu dia a dia, de ter pego o busão correndo, de ter trabalhado pra caramba, e ali se reflete naquele momento ali da capoeira. Aquele despertar da composição de uma nova música de capoeira é o reflexo do que ele vive no seu cotidiano. Então, quando eu começo a olhar sobre essa relação tão intrínseca que a cultura tem com o meu cotidiano, com a minha economia, com a sociedade, eu estou falando de política pública. Eu tô olhando para essa relação da qual eu vivo, né, mas eu não formalizo. E se eu não formalizo, eu continuo na invisibilidade, porque só eu sei, só eu vivo, mas eu não transmito. Aí eu volto para a educação. Eu não transmito a terceiros aquilo que eu vivo, aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi. Eu não crio uma relação circular, aí eu volto para a cosmologia, eu volto para o xirê, eu volto para a relação da roda, a troca de saberes. Né? Então, essa relação, quando eu começo a criar essas conexões, né, eu vou começar a compreender sobre 3 sistemas que são super importantes: a minha ancestralidade, a tradição e a modernidade. Quando eu olho para a minha ancestralidade, né, eu vou ter todos os exemplos das coisas que deram certo e que deram errado. O que deu errado, eu não vou repetir, porque eu já sei que dá ruim. O que deu certo, eu vou dar continuidade. Essa continuidade, ao longo do tempo, se torna a tradição. E essa tradição, ela vai ser um alicerce para que eu possa desvencilhar esse tempo da modernidade e da contemporaneidade. No meio de uma crise, a pandemia do Covid-19, o bicho pegando e tal, eu vou olhar ali para a sabedoria ancestral, como tradicionalmente eles sobressaíram em outros momentos da história desse país. Né? A gente teve ditadura no começo do século XX, né? Pedro Getúlio Vargas, depois a gente tem a ditadura de 64, e durante a ditadura da década de 60 até a década de 80, foi um dos momentos das maiores produções culturais no nosso país. Como é que os caras... Foi aí que surgiu a Bossa Nova, né? Bossa Nova, e entre várias outras coisas, grandes festivais de música, né? A capoeira começa a tomar a Europa, né? Começa a tomar de fato mesmo a Europa, né? Da França, Alemanha, Dinamarca, Finlândia, esse lugar mais extremo assim que a gente nem imaginava que existia no mapa, né? O capoeirista começa a chegar a esses territórios aí, num momento de extrema dificuldade. E como é que a gente vai agora ficar olhando para a ameaça e não ver oportunidade? Porque a gente não está voltando a se calçar as nossas ancestralidades, as nossas tradições. A modernidade, ela tem querendo buscar novos caminhos dos quais já existem. Ou seja, querendo reinventar a roda. Legal, legal. Pô, Padinha, obrigado da sua ideia, obrigado de você ter disponibilizado o seu tempo. Contramestre Padinha, produtor, gestor cultural aqui, superintendente, gerente, fundador da Órbita. Então, pô, já ficou a deixa aí, galera. Eu não vou deixar de fazer o merchandise. Se alguém tem alguma dúvida de projeto cultural, de gestão cultural, o Padinha é um cara que a gente já se conhece há um tempo, a gente anda trocando ideia, anda, né, batendo na trave de algumas coisas, mas acho que a Aldir Blanc veio aí exatamente para, né, pandemia, surgir essa oportunidade para a gente poder começar a desenvolver alguma coisa, trocar ideia. Pô, obrigado de você poder
ceder um pouco uma parcela do seu conhecimento para, né, ajudar a direcionar a gente nesse trabalho que a gente está aqui. Lembrando que dentro da ONG Saci, hoje a gente está trabalhando, né, um aspecto que se chama segurança socioemocional, segurança alimentar através do nosso projeto, do nosso microsistema sustentável de produção de hortaliças, de fertilizante e tilápias aqui. Daqui uns dias a gente vai estar apresentando isso. A gente tem uma live vai ser uma live também igual essa, nesse mesmo peso, para a gente falar sobre segurança socioemocional, segurança alimentar e segurança financeira, que é uma coisa que a gente precisa pautar, conversar também, porque às vezes as pessoas falam, pô, o cara vem aqui, faz uma apresentação, mas e aí? Né? Não é assim, né? Acabou aí, né? A gente faz cultura, né? A gente sua, a gente sangra, e como meu mestre sempre fala, quem não tem dinheiro, conta história. Né? Quero deixar um agradecimento aqui ao meu mestre Flávio, ao mestre Feinho, do Grupo Senzala, ao mestre Gato, mestre Gilvelio, mestre Tony Vargas, mestre Ramos, aos mestres fundadores, mestre Garrincha, mestre Sorriso, né? E o nosso mentor, que hoje em dia ele está de um outro lado mandando essa energia pra gente, nosso saudoso mestre Peixinho. Tá? Agradecer aí a produção, o Júlio, que está na produção aí, é sempre bom a gente lembrar o pessoal da produção, o Caleb, e com a assessoria jurídica de doutora Janaína. Então, está tudo nos conformes aqui, tá, pessoal? Estamos com distanciamento social, estamos vacinados, estamos aí fazendo nossas ações em formato híbrido e procurando deixar aí uma pequena contribuição para os nossos pares aí. Obrigado, Padinha. Faz suas considerações aí. Uma questão que eu, não que eu deixei de abordar, mas é muito importante relatar, né? Durante toda a pandemia mesmo, quando se instala na cidade de São Paulo, 15 de março de 2020, decretada a pandemia, né? Covid-19, isolamento social e tudo mais, nós ficamos um período aí de em torno de 60 dias numa reflexão sobre o que era tudo aquilo e como seria dali para frente, né? Isso daí começamos a ter algumas compreensões, e algo que a gente já traz dessa ancestralidade, das nossas experiências anteriores, que a gente tinha que se mover, a gente tinha que girar, né? A gente tinha que dar essa volta ao mundo para poder sair daquele momento, né? Voltar para o jogo de novo, né? Nisso a gente começou a repaginar as nossas ações culturais. Eu, que dizia que nunca ia dar uma aula online, né? Passei o meu ano de 2020 das 7 da manhã às 22 horas, de segunda a segunda, dando aula online nas diversas questões aí de marketing, de gestão, de elaboração de projetos, de capoeira e tudo mais. Mas a gente foi amadurecendo também essas compreensões e começamos a entender que nós tínhamos um entendimento melhor, né, sobre essa relação da pandemia, da crise, e a órbita acabou se tornando uma incubadora, né, de auxiliar de muitos fazedores de cultura. Muita gente conseguiu realizar os seus projetos culturais, muita gente conseguiu fazer que seus projetos encaminhassem, conseguiram fazer ações diante da crise, porque essa incubadora, a órbita, né, produção e gestão cultural, possibilitou caminhos, saberes, modos de fazer e até infraestrutura e recurso financeiro também, para que muita gente pudesse fazer as suas atividades culturais. Um resultado que nós obtivemos em 2020, que foi fantástico, né? Dessas pessoas que direta e indiretamente estão relacionadas à órbita, fazem parte das formações, das aulas, das oficinas, dos cursos e tudo mais, nós tivemos um resultado de mais de 50 projetos aprovados entre PROAC, Fomenta as Periferias, Programa Vai. Vamos aprovar mais, né? E a gente foi fazendo um registro desses relatos aí, desses projetos, dessas aprovações. Foi algo que muito nos surpreendeu, foi algo que muito nos agradou,
porque a gente vai no cumprimento da nossa missão, da nossa visão e nossos valores estabelecidos dentro da nossa instituição, que é a órbita. Aqui esse papel de fazer com que se torne mais acessível essa política pública, do qual é tão nebulosa a mente dos fazedores de cultura, né? Então trazer isso daí com uma melhor transparência, numa linguagem mais popular, não numa linguagem tão científica acadêmica que distancia as pessoas. Então trazer a população mesmo, trazer nosso povo, né? Nosso gueto para dentro desse sistema, para que haja o acesso e que essa invisibilidade ela não perpetue mais dentro das comunidades, dentro das quebradas, né? E fazer com que a formalidade seja uma alça de acesso para alavancar aquelas ações culturais que já existem e que têm, por muitas vezes, uma extrema excelência. Esse é o caminho. Legal, meu irmão. Obrigado. Obrigado mais uma vez aí o pessoal da produção, o pessoal que às vezes não aparece aí, tem que ser exaltado demais. Sem eles não acontece nada. Sem eles não acontece nada, tá? Então, obrigado, Júlio, obrigado, Caleb, obrigado, doutora Janaína. É isso? É isso aí. Valeu, pessoal. Se não, Mas... axé. Axé. Axé.